Os Estados Unidos intensificaram ainda mais os bombardeios no Irã como retaliação após perderem soldados na Jordânia, o que comprova o agravamento do conflito. Mas o pior é que muitas infraestruturas civis foram atingidas, como pontes, aeroportos e o abastecimento de água. Por causa disso, o Irã ficou ainda mais desesperado e não perdeu tempo em intensificar os ataques contra países vizinhos, como Bahrein, Catar, Kuwait e Jordânia, países que têm ligação com os Estados Unidos. Qual é realmente o objetivo final, ou o que os Estados Unidos querem com a intensificação desta guerra? Será que não há mais esperança de que o acordo de paz volte a acontecer? E será que esta é a guerra que finalmente vai derrubar o regime que governa o Irã? É isso que vamos discutir agora, aqui no Mr. Good Vibes Shorts. Mr. Good Vibes Shorts. É isso aí. 2 soldados americanos morreram e outro está desaparecido após um grande ataque do Irã, usando mísseis balísticos e drones na base aérea Muwafaq Salti em Azraq, Jordânia. O Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM, confirmou que mais 4 militares foram hospitalizados na Jordânia, mas depois foram autorizados a sair e o outro soldado desaparecido também foi encontrado. Por causa disso, os Estados Unidos intensificaram ainda mais seus bombardeios. Na operação mais recente, o Comando Central dos Estados Unidos disse que usou caças, drones aéreos e navios de guerra para atingir a infraestrutura militar, depósitos subterrâneos de armas e capacidades marítimas do Irã. Isso significa que não se trata mais de uma simples retaliação, mas sim de uma operação sistemática para cegar, cortar o suprimento e, aos poucos, eliminar a capacidade do Irã de lutar. Mas o preocupante é que não são mais apenas alvos militares que estão envolvidos. De acordo com relatos do Irã, foram atingidas 6 pontes, uma estação ferroviária, uma torre de controle portuária e o aeroporto Iran Shah do Irã. Também houve ataques ao redor de Bandar Abbas, o porto comercial mais importante do Irã, e em Chabahar, no Golfo de Omã. À primeira vista, isso pode parecer apenas infraestrutura comum, mas aos olhos dos militares, a ponte serve como passagem para soldados e armas, o aeroporto pode ser usado para logística e a ferrovia pode fornecer suporte. Quando munições, combustível e reforços são transportados, se essas rotas forem destruídas, o Irã é forçado a usar caminhos alternativos mais lentos, mais longos e mais fáceis de serem rastreados. Mas, de acordo com o Irã, parece que os Estados Unidos foram longe demais depois que ataques aéreos americanos atingiram uma usina de dessalinização na vila costeira de Bunji, na província de Hormuzgan. De acordo com autoridades locais, as bombas de água e equipamentos elétricos críticos da instalação em Jaffa foram completamente destruídos. Isso fez com que cerca de 10.000 civis de 20 cidades ficassem sem água potável. Isso é ainda mais perigoso, pois o Irã já enfrenta grave crise hídrica há tempos. Os reservatórios estão se esgotando, as represas estão secando e eles estão enfrentando cortes simultâneos de energia e água devido ao calor extremo. Em um instante, o antigo problema climático e a escassez de água se transformaram em uma emergência humanitária direta por causa da guerra. É importante notar que não foi confirmado se os Estados Unidos cortaram intencionalmente a água dos civis. A interrupção do abastecimento para milhares de pessoas se baseou na declaração de um oficial provincial iraniano. Ainda não houve nenhuma confirmação oficial ou declaração pública do Comando Central dos Estados Unidos, admitindo que a própria usina de dessalinização Bunji era o alvo planejado ou explicando por que ela foi atingida. No entanto, o aumento dos ataques é apenas um sinal, segundo especialistas, de que o principal objetivo dos Estados Unidos é desmantelar todo o sistema por trás das forças armadas iranianas, desde seus olhos e ouvidos até as linhas de abastecimento. E os Estados Unidos ainda têm mensagens ainda maiores, depois de repetidos ataques e perturbações aos navios que passam por Hormuz, querendo mostrar que o Irã não pode usar o Estreito de Hormuz como carta na manga para ameaçar o mundo inteiro. No entanto, à medida que mais pontes, aeroportos, eletricidade e comunicações são atingidos, a linha entre alvos militares e a vida cotidiana dos civis fica cada vez mais tênue. As autoridades iranianas relataram que houve mortos e feridos nos novos ataques aéreos. No entanto, nem todos os números foram verificados de forma independente. O que fica claro é que, quando a ponte cai, não são apenas os suprimentos militares que não conseguem passar, mas também ambulâncias, entregas de comida e famílias que querem fugir. E tudo isso pode ser apenas uma preparação dos Estados Unidos. Na estratégia militar, você primeiro destrói o radar, a defesa aérea, a logística e as comunicações antes de atacar instalações maiores e mais protegidas.
Então a grande questão agora é: os Estados Unidos estão abrindo caminho para um ataque mais pesado nos próximos dias? Os próximos ataques aéreos são semelhantes ao que chamamos de operações de preparação. Primeiro, enfraquece-se a capacidade do inimigo de observar, se comunicar, mover armas e defender instalações importantes. Quando esses sistemas são interrompidos, fica mais fácil se aproximar e bombardear alvos mais profundos e mais protegidos, com menor risco para os aviões e soldados americanos. As suspeitas de uma próxima fase cresceram após relatos de que a Casa Branca avalia novas opções militares contra o Irã, incluindo ataques mais amplos a instalações estratégicas, infraestrutura e instalações subterrâneas. Os Estados Unidos também enviaram aeronaves adicionais de reabastecimento aéreo para a região. Esses aviões-tanque são importantes porque podem manter caças e bombardeiros no ar por mais tempo e ajudá-los a alcançar alvos distantes da costa. No entanto, o envio pode ser apenas uma medida de precaução para apoiar as operações atuais. Isso não prova automaticamente que uma grande ofensiva está prestes a ocorrer, mas mesmo sem um anúncio oficial sobre a próxima fase da operação americana contra o Irã, o impacto da campanha atual sobre os civis já é pesado, e isso é o que entristece. O Ministério da Energia do Irã pediu que moradores economizem eletricidade e ar-condicionado, pois o sistema de energia enfrenta dificuldades devido ao calor extremo nas províncias. Quando a rede enfraquece, não é só a luz que falta. A refrigeração de alimentos e remédios pode parar, bombas de água podem falhar e pacientes que dependem de máquinas de oxigênio, equipamentos de diálise e outros aparelhos ficam em risco. Também há problemas na comunicação. De acordo com as autoridades, em Hormuzgan, 116 torres de telecomunicações ficaram fora de serviço, causando atrasos no sinal de celular, internet e conexão de telefone fixo em algumas áreas. Mas, em meio aos bombardeios, a perda de comunicação pode ser tão perigosa quanto uma explosão. As famílias não conseguem chamar uma ambulância, não dá para saber qual rota é segura, e os moradores não são avisados imediatamente quando há um novo ataque a caminho. Ao mesmo tempo, a destruição das redes de transporte e energia atrasa a chegada de comida, combustível, remédios, equipes de resgate e equipes de reparo. De acordo com as autoridades iranianas, centenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas na onda atual, embora esses números ainda precisem ser confirmados de forma independente. Enquanto os Estados Unidos enfraquecem gradualmente a capacidade do Irã de lutar, o Irã também prepara sua própria resposta. Se os Estados Unidos atingirem os sistemas vitais do Irã, o Irã também estará pronto para atingir instalações que apoiam aliados dos Estados Unidos no Golfo. E a resposta do Irã veio rapidamente. Em vez de apenas enfrentar os aviões americanos, eles expandiram o conflito para países que têm presença militar americana. Ataques subsequentes de mísseis e drones foram relatados no Kuwait, Bahrein, Catar e Jordânia. A mensagem do Irã é que, se os Estados Unidos usarem as instalações no Golfo para apoiar sua campanha, os países que hospedam essas bases não estarão a salvo. O incidente mais grave foi no Kuwait, quando um ataque iraniano atingiu uma usina de dessalinização e energia, causando incêndio e a paralisação de várias unidades de geração. Outra instalação de petróleo foi atingida e houve feridos. Não foi apenas um tiro de advertência. Os sistemas que fornecem água e eletricidade para toda a população agora estão diretamente em perigo, e é aqui que a nova direção da guerra se torna assustadora. Quase 90% da água potável do Kuwait vem da dessalinização. No Catar, quase todo o abastecimento de água doce depende desse processo. Omã e Arábia Saudita também dependem muito desse processo. Como grande parte do Golfo é deserto, rios naturais ou águas subterrâneas não conseguem sustentar os milhões de residentes. As usinas costeiras retiram a água do mar para remover o sal e enviar a água limpa para as cidades. Se as usinas ou estações de energia que operam aqui forem atingidas, todo o processo pode parar. E em uma região que atinge níveis extremos de temperatura, apenas alguns dias de interrupção generalizada no abastecimento de água já podem se tornar uma emergência humanitária muito séria. No Catar, o Irã afirmou que seus alvos eram sistemas de radar militar e aeronaves americanas. Enquanto Doha relatou ter interceptado os mísseis que chegavam, mesmo sendo um mediador conhecido nas negociações de paz, o Irã ainda assim o teve como alvo porque lá está localizada a maior base aérea americana da região. Na Jordânia, a Guarda Revolucionária Islâmica afirmou que atingiu abrigos de caças e a área de estacionamento de aeronaves em Al-Azraq.
O Irã disse que algumas aeronaves americanas foram destruídas, mas não há confirmação independente e os Estados Unidos ainda não confirmaram os danos. Além dos 2 soldados americanos confirmados mortos, a Jordânia também interceptou mísseis e drones que entraram em seu espaço aéreo. Apesar disso, porque os Emirados Árabes Unidos não são o centro da onda recente de ataques do Irã. Primeiro, não é correto afirmar que não foram atacados durante toda a guerra. Os Emirados Árabes Unidos já foram atingidos e ameaçados várias vezes nos meses anteriores. Nas ondas atuais, os relatos estão mais focados no Kuwait, Bahrein, Catar e Jordânia. O Irã não deu uma explicação oficial, mas pode ser uma decisão tática para não abrir todas as frentes do Golfo ao mesmo tempo. Os Emirados Árabes Unidos afirmam repetidamente que não permitirão o uso de seu território para atacar o Irã. Ainda assim, isso não garante sua segurança. E esse é o ponto mais perigoso desta guerra. Enquanto o Irã retalia contra os países do Golfo, os Estados Unidos veem ainda mais motivos para expandir sua operação. Em vez de ser forçado a parar, Washington pode usar os ataques ao Kuwait, Catar, Bahrein e Jordânia como prova de que os bombardeios atuais não são suficientes. Para os planejadores militares, a próxima pergunta não é mais se eles vão atacar novamente, mas sim quão profundamente dentro do Irã e quão sensíveis serão os próximos alvos. Segundo relatos, novas opções militares para uma ofensiva mais ampla já foram apresentadas ao presidente Trump, incluindo ataques mais pesados contra a infraestrutura estratégica que atingiriam sistemas de defesa aérea, centros de comando e instalações subterrâneas. Uma das possibilidades mais sensíveis é atacar locais relacionados ao programa nuclear e a suposta instalação subterrânea que é difícil de atingir com bombas comuns. Ainda não houve uma decisão final anunciada publicamente, mas está claro que não se trata apenas de continuar com a mesma operação. Há opções que podem intensificar o conflito. Mais preocupante é que os Estados Unidos enviam mais aeronaves de reabastecimento aéreo e armas para as frotas. Agora, esse deslocamento é apenas uma preparação, ainda não é uma confirmação automática de que já existe uma ordem final para Israel atacar ou realizar uma operação conjunta entre os Estados Unidos e Israel, mas é importante lembrar que Israel há muito tempo está ansioso para acabar com a liderança do Irã, e o ministro da Defesa deles disse na semana passada que a qualquer momento que for necessário, eles estão prontos para participar dos bombardeios contra o Irã. Apesar da grande possibilidade, a participação de Israel depende de condições. Não posso afirmar que há chance de destruir as capacidades nucleares e de mísseis restantes do Irã, enquanto as defesas aéreas seguem enfraquecidas. Para Israel, o programa nuclear iraniano e os mísseis de longo alcance não são apenas um problema dos Estados Unidos. Israel vê isso como uma ameaça direta à sua segurança. Porém, caso se envolva novamente em grande escala, o conflito pode ir além do Irã e do Golfo. É possível que grupos armados ligados ao Irã no Líbano, Síria, Iraque e Iêmen também hajam e abram várias frentes ao mesmo tempo. Existe uma opção ainda mais perigosa. As Forças Armadas dos Estados Unidos já estudou antes a possibilidade de posicionar forças na costa iraniana para controlar o Estreito de Hormuz, assim como uma operação na ilha de Karg, centro de grande parte das exportações de petróleo do Irã. No entanto, o risco disso é muito alto. Qualquer desembarque de soldados americanos em território iraniano pode transformar a guerra de uma campanha aérea para um confronto direto em terra. E à medida que a operação cresce, o impacto sobre os civis também aumenta. O preço do petróleo e alimentos aumentará, voos serão cancelados, faltará água e remédios, e milhões de trabalhadores migrantes no Golfo, incluindo filipinos, estarão em risco. Por isso, antes que ataques mais pesados aconteçam, é preciso responder à última pergunta. Ainda há caminho de volta para o acordo de paz, ou as duas partes já fecharam de vez as portas da diplomacia? A resposta é sim, mas a janela é muito pequena e está se fechando rapidamente. O acordo anterior não fracassou apenas por causa de um único míssil. Ele foi destruído gradualmente por diferentes interpretações do Estreito de Hormuz, ataques a navios, sanções e bloqueios dos Estados Unidos, seguidos de bombardeios e retaliações. Trump já declarou que o antigo cessar-fogo acabou, embora Washington ainda tenha concordado em continuar as negociações. Isso significa que o antigo acordo está morto. A diplomacia ainda não morreu totalmente. O maior entrave é Hormuz. Os Estados Unidos querem manter todas as rotas marítimas abertas, sem pedágio e sem que o Irã ameace ou bloqueie qualquer navio. O Irã, por sua vez, insiste que tem o direito de controlar o tráfego na parte do estreito que está sob seu território.
Enquanto não houver um acordo claro sobre quem vai patrulhar, qual rota será usada e como lidar com os infratores, qualquer cessar-fogo pode ser quebrado novamente ao primeiro drone que atingir um petroleiro. Mas não é só o Estreito de Hormuz que precisa ser resolvido. No acordo anterior, o Irã concordou em reduzir seu estoque de urânio altamente enriquecido, enquanto os Estados Unidos concordaram com o alívio das sanções e o retorno das exportações legais de petróleo do Irã. Agora, o sistema precisa ficar mais rigoroso. Devem haver inspeções internas, um cronograma claro para as restrições nucleares e o alívio automático das sanções só deve ocorrer quando for comprovado que o Irã está cumprindo. Não pode ser só promessas vindas do Irã, mas também não é possível que o Irã cumpra enquanto continua sendo bombardeado e depois Washington não oferece o alívio econômico prometido. Então quem deve recuar primeiro? Na verdade, ninguém pode recuar sozinho. É preciso agir ao mesmo tempo. O Irã suspenderá ataques com mísseis e drones aos países do Golfo e os ataques à navegação comercial. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos vão parar os ataques aéreos e suspender temporariamente o bloqueio naval. Por outro lado, qual é o verdadeiro objetivo final? Segundo a explicação oficial do CENTCOM, o objetivo imediato dos Estados Unidos é eliminar a capacidade do Irã de atacar a navegação internacional e enfraquecer seus radares, mísseis, redes de comando e forças marítimas. Mas à medida que a lista de alvos se expande, é possível que Washington queira algo ainda maior, um Irã com capacidades nucleares e de mísseis enfraquecidas. O Irã não controlaria o Estreito de Hormuz e teria que negociar sob condições mais rígidas. Ainda não há declaração oficial de que mudança de regime seja o objetivo, mas se os Estados Unidos tentarem ocupar as ilhas iranianas ou enviar forças terrestres, esse será o passo rumo a uma guerra mais longa e mais perigosa. Então essa é a conclusão concreta. Ainda pode haver um acordo de paz, mas isso só acontecerá se tanto os ataques dos Estados Unidos quanto os ataques iranianos pararem ao mesmo tempo. O Estreito de Hormuz será aberto sem ameaças e o Irã aceitará limites nucleares verificados em troca de um alívio real e verdadeiro das sanções. Se os Estados Unidos insistirem na rendição total do Irã, o Irã lutará até suas últimas forças. Se o Irã tentar controlar o Estreito de Hormuz e bombardear vizinhos, os Estados Unidos não vão recuar e Israel pode se envolver. Portanto, em resumo, não há vencedor em um acordo baseado na humilhação de um dos lados. Se não houver retirada mútua agora, a próxima fase não será só uma troca de mísseis, mas uma guerra maior que envolverá mais que apenas o Oriente Médio. Quem vai pagar, ou melhor, quem será afetado, será o mundo inteiro, inclusive as Filipinas. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com outras pessoas e inscreva-se no canal. Assista também aos vídeos à direita para gastar ainda mais do seu tempo. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com outros e inscreva-se também. Assista também aos vídeos à direita para gastar ainda mais do seu tempo.